Amém, meus queridos. Então, nós estamos voltando de 2 meses de férias, eu acho, de EBD, né? Com todo esse processo de mudança, acabamos ficando 2 meses sem a EBD, mas estamos de volta, graças ao bom Deus. E a gente parou vendo a quarta doutrina. Quando a gente fala de doutrina, nós nos referimos geralmente à teologia sistemática, onde é tratado 10 doutrinas. Então, nós já vimos a doutrina acerca das Escrituras, a doutrina propriamente dita, a teologia propriamente dita, que seria sobre Deus, né? Ou então teontologia, a doutrina de Cristo, que é a cristologia, e agora estamos na pneumatologia, que é a doutrina referente ao Espírito Santo. Pneuma, essa palavra que até tem a origem do nome pneu do nosso carro, tem a ver com a ideia de ar ou espírito. Tanto no hebraico como no grego é usado esses dois sentidos, né? De vento, mas também de espírito. Essa conexão, então, aí é presente, passa até os dias de hoje. Pneu também é por conta disso, que é uma borracha cheia de ar, não é? Então, nós já caminhamos nessa doutrina vendo vários aspectos. Vimos que o Espírito Santo possui uma personalidade. Também vimos que o Espírito Santo é divino, ele é Deus, faz parte da Trindade, vimos vários argumentos para isso, e também vimos a obra dele nos crentes, que é a regeneração, o batismo, a habitação, o selo, a plenitude e o fruto. E o outro aspecto do Espírito Santo são os seus dons, né? Os dons do Espírito Santo, que hoje é um tema muito debatido no meio cristão. Eu estou no slide 15, quem estiver acompanhando aí no PDF que eu mandei, eu estou lá na página 15, ok? Diz assim: os dons do Espírito Santo, seu significado e continuidade estão entre os temas mais debatidos dentro do contexto evangélico. É neste campo que ocorrem os maiores excessos na forma de agir de muitos crentes, e é também por causa dessa discussão que terríveis divisões acontecem na igreja. Entendê-los? Bem, então é necessário para promover a unidade e edificação da igreja. Então veja só, né? Um assunto que é tão bom, que é a respeito dos dons que o Espírito Santo nos traz, o entendimento deles e a aplicação deles na vida da igreja muitas vezes causam excessos, brigas, divisões. Teve até igrejas que saíram do nosso movimento por conta desse tipo de doutrina, e realmente é algo necessário se olhar com cuidado, com calma, com o tato e o respeito devido, para que possamos ter esse cuidado de promover a unidade entre nós cristãos e também a edificação de todos. Vamos lá em 1 Pedro 4, verso 10 e 11. Vejam só o que o apóstolo Pedro fala a nós. Quem encontrar pode ler. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. O dom é despenseiro da muito forte graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o poder da do céu. Amém, né? Na minha versão, verso 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro fala o propósito dos dons do Espírito Santo, que é o de servir uns aos outros. É a edificação da igreja, né? Então é triste ver que hoje, muitas vezes nesse debate, que muitas vezes é sim importante ser debatido e conversado, mas que isso às vezes gera mais divisão nas igrejas do que edificação, né? Então veja o desafio que a gente tem que ter. Os dons, eles servem para edificar uns aos outros. Então se a gente não usa o dom nesse propósito, estamos aí indo em contrário à boa intenção do Espírito Santo em nos conferir esses mesmos dons. A respeito dos dons do Espírito Santo, existem 2 ramos de diferentes entendimentos a respeito dos dons no estudo da teologia. É o que nós chamamos de continuismo e o cessacionismo.
no slide 16, eu botei assim: putinuísmo é onde todos os dons estão em plena atividade. Posição dos grupos pentecostais e dos carismáticos, né? Também os neopentecostais vão por esse caminho. Então ele entende que todos os dons que são descritos aqui no Novo Testamento, eles estão em plena atividade. A diferença vai ser como eles vão definir esses dons. Então já vi grupos carismáticos que dizem assim: o dom do apostolado não cessou, ele continua, mas agora de uma forma diferente, não mais lá como os 12 apóstolos, mas como servindo como se fossem os missionários. É mais ou menos essa perspectiva que os continuistas, os carismáticos, os pentecostais vão levar adiante esse entendimento. Ou alguns vão até dizer: não, tá em pé a igualdade, né? Então tem as pessoas que são os apóstolos, são chamadas de apóstolos hoje em dia, por conta desse entendimento de que os dons, eles estão em plena atividade. Já o cessacionismo crê que alguns dons cessaram após cumprirem o seu propósito, que é a posição dos grupos protestantes históricos, inclusive nós, né? Fazemos parte desse grupo. A ideia é que cada dom ele possui um propósito de edificação, e quando aquele propósito foi cumprido na história, logo não há um motivo dele continuar por si só, entende? Então ele cessou, encerrou. Isso não quer dizer que ele não possa vir a acontecer de uma forma pontual aqui ou ali, dado um propósito de Deus. Pode ocorrer, mas não é algo mais encontrado comumente. Essa vai ser a perspectiva que a gente vê, que é o que eu botei aí nos próximos slides. Foi eu que coloquei de minha autoria, né? Essa parte não foi tirando diretamente do nosso livro de base. Eu coloquei para deixar claro para os irmãos e eles entenderem os motivos do porquê que o nosso movimento acaba se inclinando mais para o cessacionismo, certo? Então, a posição do nosso movimento. O nosso movimento está atrelado à interpretação cessacionista. Isso se dá por algumas questões. A primeira questão é a questão da interpretação mais restrita, ou seja, nós atentamos para como a Bíblia descreve cada dom. Então, quando nós vamos tentar definir um dom, a gente vai considerar tudo que a palavra de Deus fala a respeito daqueles dons. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no dom de apóstolo, a gente vai ver todas as características que definem o dom do apóstolo. E quando a gente olha para os dias de hoje, a gente percebe que não mais existem apóstolos vivos, né? Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque eles já cumpriram o seu propósito, que era trazer a palavra de Deus. Essa era a edificação para toda a igreja em todos os séculos que eles operaram nesse dom. Então perceba que a gente tem esse cuidado, né? Aí alguns vão dizer: então aqueles que são missionários não são apóstolos? Dentro dessa questão mais restrita, nós vamos dizer que não. Então ele não pode fazer, Deus não pode fazer com que esse dom continue de alguma outra forma, ou com pequenas variações, ou algo assim? O que a gente pode dizer? A Bíblia não fala a respeito disso. Então o que a Bíblia não diz, a gente também não vai dizer, entende? A gente para onde a Bíblia para. Então esse é um cuidado, e é por isso que a nossa perspectiva ela se adota mais ao cessacionismo, porque a nossa interpretação é mais restrita. Quando a gente for falar de cada dom, isso vai ficando mais claro, porque a gente vai olhar todos os dons em todas as 3 listas do Novo Testamento, tá bom? O segundo aspecto que nos faz continuar com essa posição é por conta do relativismo e do caos no meio carismático. A falta de evidência nos nossos termos, com esse termo mais restrito, e o mau testemunho desses grupos reforçam a nossa posição. Então, quando a gente vê pessoas que defendem a continuidade dos dons, geralmente nós vemos uma prática não tão bem como é descrito nas Escrituras. Um outro exemplo é quando a gente pensa no dom de línguas, né? Geralmente, quando você vê alguém que defende o dom de línguas e que pratica e diz que tem o dom de línguas, você vai ver a pessoa com a fala estática. Mas quando a gente lê a Bíblia, dentro do termo da interpretação restrita, a gente só consegue ver manifestação de dom de línguas com pessoas que estavam falando nos idiomas das outras pessoas. É o que a gente vai observar quando a gente for tratar nesse dom. Aí o que eles fazem? Eles vão relativizar o termo, né? Vão dizer: não, quando Deus fala que deu
dons diversos de línguas, isso quer dizer que pode ser linguagens angelicais e linguagens terrenas. Logo, essa linguagem estática não tem nenhum problema, faz parte também desse dom que Deus ainda está operando hoje. Aí a grande questão é, tá bom, mas e os outros dons que são idiomáticos? Por que a gente não encontra dentro da igreja com ordem, com decência, com estrutura sendo manifestado? É isso que a gente fala na questão de falta de evidência dentro dos nossos termos, né? E também o mau testemunho, porque nós vemos que na maioria, grande maioria, dos que praticam dessa forma, muitas vezes dão um péssimo exemplo para nós, né? Faz assustar e às vezes vira motivo de chacota, o que nos entristece muito, certo? Às vezes a gente até coloca, né, dá umas risadas porque acha engraçado ver a pessoa rodopiando, né, gritando, soltando Kamehameha de Deus e tudo, mas se a gente pensa numa perspectiva assim cristã, é de nos fazer chorar, porque as pessoas vão pensar que ser cristão é ser aquilo, né? Ser evangélico é ser a pessoa que está falando aquelas coisas assim sem sentido, sem pé e sem cabeça, que aquilo é agir de Deus. Eu me lembro que quando eu estava zapeando no Instagram, eu vi lá um desses cultos pentecostais ou neopentecostais, não soube identificar. Eu acho que é mais pentecostal porque o povo estava mais bem arrumado, né, de terno e tudo, então geralmente são grupos mais pentecostais. E ali dizendo assim, a descida do Espírito Santo. E eu, por quê, né? E mostrando, eles filmando assim, o cara correndo no meio da igreja com os braços abertos, como se fosse um avião, uma irmã rodando assim os braços para cima, socando o ar. E eles dizendo, olha, isso aqui é a manifestação do Espírito Santo, né? E aí eu fui ver os comentários, né? Os comentários eram um bocado de chamazinha de fogo. Outro lá dizendo, prega muito, meu irmão. Eu, tá, mas qual foi a mensagem? Eu botei lá, não tinha, né? Nenhuma mensagem ali. Então fica uma coisa assim, realmente um caos carismático, né? É um contraponto que para nós que somos mais históricos, temos resistência de mudar também por conta dessa questão. E aí vai para o terceiro ponto, que está no slide 18, que é o testemunho histórico. Que ao se olhar para a história, nós vemos defensores de renome da posição cessacionista. Então veja aí os nomes. Crisóstomo, né, que era o boca de ouro, era o grande pregador, era o Spurgeon da igreja primitiva. Agostinho, Lutero, Calvino, John Owen, John Gill. Eu não sei se vocês conhecem, mas John Gill foi um grande teólogo batista, um dos primeiros, né? Dizem que Spurgeon sucedeu na liderança da igreja local. John Gill, Edward Spurgeon, Kuyper, aí para quem gosta do neocalvinismo, política, essas coisas, né? Tem que ler o Kuyper. E o Dr. Lloyd Jones e muitos outros. Aqui eu botei só os nomes que eu creio que os irmãos devem conhecer mais, né? Mas a maioria daquele cristianismo mais referencial para nós, dos teólogos que para nós são referências e consultamos e sempre indicamos para os outros lerem, eles têm essa posição. Esse livro que eu botei aí do lado, O Fogo Estranho, do pastor John MacArthur, em um dos seus apêndices ele vai trazer só citações desses homens falando, defendendo essa perspectiva cessacionista, né? Então perceba que a gente não é algo que está assim aquém da história. Hoje somos o grupo mais impopular dessa posição, devido ao grande crescimento dos pentecostais e dos carismáticos, por conta do movimento evangelical, né? Então os grupos pentecostais surgiram, trazendo de volta essa questão da continuidade dos dons, e depois outras igrejas começaram a surgir, as igrejas emergentes, ou grupos saindo dos grupos históricos, e aí surgiram então os carismáticos, né? E depois vai ter a terceira onda do pentecostalismo, que é o neopentecostalismo, que para muitos hoje é considerado uma seita, nem cristianismo é mais, porque a mensagem cristã ali foi totalmente deturpada, né? Cristo lhe salvar um mero detalhe, agora tem que buscar a vitória financeira, ou a vitória espiritual, ou a saúde física, né? Essa é a ênfase dos neopentecostais, de boa parte dos grupos, que é muito triste. Então, é por conta desses três motivos, certo? Isso foi eu pensando, né? Por que nós somos cessacionistas? Com sinceridade. Porque, abrindo aqui o meu coração, eu tenho familiares muito queridos e amados que são pentecostais. E eu vejo neles um desejo e um fervor real por Deus, não é? E aí fica esse conflito. Poxa vida, por que eu não tenho essa mesma perspectiva deles?
Um outro aspecto, né? Seria muito legal que os dons continuassem. Já imaginou, né? Um irmão que vem, consegue falar um outro idioma, ou traz uma profecia real para nós, para nossa edificação, nos ajuda, né? Eu queria muito, porque quando eu decidi vir para esse local, hoje está mais bonitinho, né? Mas antes estava bastante feio. Eu queria muito um irmão para dizer, não, pastor, é isso mesmo, Deus me revelou, pode vir com segurança. Eu queria, de verdade. Eu não estou falando isso por mera brincadeira, tá? Não estou fazendo brincadeira, porque seria muito bom, né? E eu já vi grupos carismáticos de irmãos muito inteligentes respondendo perguntas que fizeram para ele, do tipo, pastor, o profeta, ele pode revelar uma doutrina correta, se uma doutrina é correta? Ele diz, pode, né? Então já imaginou o quão bom seria se isso realmente pudesse, né? A gente ia chegar e dizer, não, pastor, me diga aí, a respeito do batismo, pode batizar de qualquer jeito? Criança pode ser batizada também? Diga aí, profeta, por favor, ore a Deus e traga a nós essa revelação. Seria muito legal, né? Mas não é isso que a palavra vai apontar para nós. E é muito perigoso se enredar por esses caminhos. Os grupos como os adventistas vão crer justamente nisso. Então, como a profetisa Ellen White era uma profeta de Deus, então o que ela falou acerca de teologia e de coisas a mais que a Bíblia não fala, está correto. Então eles pensam que tomar o café, né? Como é que pode pensar que tomar café é pecado? Mas eles vão dizer que é. Tomar café é pecado, não simplesmente porque ele pode lhe viciar em algum aspecto, mas porque isso foi por meio de revelação profética da Ellen White. Então vejam o perigo que isso representa para nós. Mas, se esses dons continuassem, de fato, a gente poderia ter cantos de segurança para determinar a teologia e acabar com as várias denominações e gerar uma maior unidade. Mas não parece ser essa a forma que Deus quis tratar a sua igreja, certo? E aí eu trago então uma nota de cuidado pastoral, né? Depois de ter comentado tudo isso, não sei se os irmãos tiverem dúvida, quiserem tecer comentários, fiquem à vontade, tá bom? Mas deixe só eu ler essas notas para trazer essas orientações finais. Então vamos lá. Devemos ter alguns cuidados piedosos diante dessa questão, a respeito dos dons, né? Porque isso sempre inflama os debates e às vezes a gente acaba mais machucando e saindo machucado do que edificado quando a gente conversa sobre esse assunto. O primeiro ponto serve bastante para nós que somos cessacionistas. Não devemos e nem podemos impedir Deus de fazer aquilo que lhe apraz. Então Deus tem seus propósitos e a sua forma de agir. E nós, cessacionistas, temos que ter cuidado para não querer impedir Deus fazer aquilo que Ele quer, porque nós cremos nessa doutrina. Então, se Deus quiser fazer alguém falar em um outro idioma, Ele pode fazer, Ele é Deus. Ele tem total liberdade, entende? Nós não somos cessacionistas no sentido que queremos impedir Deus de fazer essas coisas. Se a gente for pensar numa espécie de exagero do cessacionista, né, um extremismo no nível máximo, nós íamos cair numa espécie de neoliberalismo ou teologia liberal, onde não se crê mais nos dons, onde não se crê mais em milagres, onde não se crê mais nos aspectos sobrenaturais que a palavra de Deus fala. E isso é um cuidado. Isso é uma crítica que os carismáticos, os continuistas fazem, e eu acho que tem uma certa importância, né? Às vezes parece que alguns cessacionistas estão tão afeitos em defender a cessação de alguns dons, que parece que quer negar a atuação de Deus ali naquele meio. E a gente tem que ter cuidado. Deus é Deus e Ele faz o que lhe apraz. Nós somos cessacionistas porque percebemos ao nosso olhar que Ele não tem mais propósito com aqueles dons. É só por isso, entende? Mas se Ele quiser continuar, que Ele o faça, né? Então não temos problemas em crer que Deus faz esses dons acontecerem de formas pontuais, principalmente em meios missionários, que é geralmente de onde a gente coleta testemunhos de maior confiabilidade, por assim dizer. Então até mesmo no nosso movimento já ouvi histórias de missionários que foram pregar para os índios na Amazônia, aqui no Brasil. Chegou, não sabia falar a linguagem, o dialeto das pessoas, mas teve a chance de pregar. Então ele confiou em Deus, orou e eu vou pregar, porque Deus manda pregar, né? Esse realmente era batista, né? Deus mandou pregar, mesmo que o pessoal não me entenda, eu vou pregar, porque Deus mandou.
E ele foi lá e pregou e tudo mais. E depois se recolheu em uma pequena cidade e foi estudar, ser preparado no dialeto local para poder voltar e pregar para esse grupo de índios. E quando ele voltou, começou a falar, as pessoas começaram assim, a achar estranho. Disseram assim: fala, pastor, o senhor estava falando tão bem no nosso idioma, assim, no nosso sotaque e tudo mais, agora o senhor está com esses seus trejeitos aí na fala, o que foi que aconteceu? Ele ficou assim: como assim? Eu nunca falei com vocês antes? Ele disse: falou sim, naquela vez que você veio aqui, o outro missionário lhe apresentou e você compartilhou com a gente a respeito da palavra de Deus. Aí se assustou, né? Imaginou, né? Um batista regular, né? Coisa como assim, né? Então, essas coisas podem acontecer. E a gente não está querendo impedir Deus de fazer isso. Mas ao que parece, quando a gente olha na história, isso é pontual. Geralmente os grupos, ao longo da história da igreja, que defendiam uma continuidade, geralmente estavam envolvidos com confusões, certo? Doutrinas muito complicadas e mais exemplos realmente muito difíceis. Por exemplo, na época de Calvino, aqueles que tinham essa questão de continuidade de dons eram os anabatistas racionalistas, onde no meio do seu misticismo e busca eles diziam que não havia trindade, só existia um Deus. Então esses eram os grupos que manifestavam esse tipo de continuidade teológica, né? Então Calvino foi muito forte em defender o cessacionismo justamente para combater essas teologias. Outro grupo complicado era a própria Igreja Católica. Afinal, o Papa, ele é o sucessor de Pedro, ele é um apóstolo. E quando ele fala em ex-cátedra, ele está falando por Deus, como um profeta. Quem viu a história da música vai lembrar do Papa Gregório, né? Onde o Espírito Santo veio a ele e falou, revelou a ele que somente aquele estilo musical, o canto-chão, que depois foi transformado no canto gregoriano, era o canto divino que poderia adorar a Deus. Então veja como é complicado e como a gente tem que ter cuidado, né? Pode falar, Lázaro. Como é que assim, o senhor vê a questão das manifestações da esposa do Edward? Ele era sensacionista, né? Aham. E a esposa dele assim, tem vários relatos, né? Meio que assim, meio comum, né? Sim, primeiro eu não li, infelizmente ainda não tive tempo de ler. Eu ouvi que, por exemplo, teve uma vez que ele encontrou ela flutuando, né? Alguma coisa assim desse tipo. Aí que entra a questão. Um cessacionista, ele não é contra o agir sobrenatural de Deus, entende? Então essas manifestações podem ser um agir sobrenatural de Deus e não tem nenhum problema quanto a isso. Na verdade, nós cremos em milagres e que Deus age de forma soberana, né? Então, quando a gente prega o evangelho e alguém se converte, por exemplo, para nós é o maior milagre que tem, porque o homem odeia a Deus. Então, somente Deus ali agindo, o Espírito Santo, regenerando seu coração, que ele pode receber a mensagem, certo? Então, a gente não tem nenhum problema contra essas manifestações extraordinárias. O problema é quando você quer fazer que isso seja comum e rotineiro e muitas vezes sem base bíblica, né? Porque não tem uma base bíblica para uma mulher estar flutuando. Então, a gente esperar que todo domingo a gente vá flutuar, ou bolar um culto para que isso aconteça, ou tentar enfatizar isso, ou buscar isso, não é a ênfase das escrituras, né? Pode falar. Então, resumindo, o continuismo era que todos os dons mantiveram a sua atividade. Isso. E o sensacionalismo diz que apenas alguns se mantiveram. Isso. Né? Então, assim, qual é o critério que a gente utiliza para dizer que isso aqui é dom, isso aqui já não é mais dom? Isso aqui é uma atuação pontual de Deus na história. Qual é o critério? Essa é uma pergunta, assim, extremamente valiosa, que até hoje eu estou tentando responder, né? Como é que eu sei que é um dom ou um milagre, por exemplo, né? E aí a gente percebe que muitas das nossas divergências talvez seja mais questão de definição, entende? E, de fato, eu tenho essa dúvida, né? Para nós, o que caracterizaria bem claro o dom seria as características do Novo Testamento. Então, por exemplo, o dom de línguas não é falar um outro idioma? Então, se Deus fez alguém falar em um outro idioma, aparentemente isso é um dom. Não teria um problema fazer essa relação, entendeu? Mas de uma forma pontual, né?
A grande questão que eu também fico me pensando é, quando eu olho esses relatos, eles aconteceram apenas uma vez e depois não mais. Quando eu vejo relatos de pessoas que falaram em outro idioma de fato, sem conhecer, né? Aí fica, é um milagre? Não sei. É uma questão que ainda estou amadurecendo, viu? Eu queria ter a precisão, né? Mas realmente não sei. E me calo, só respeito o agir de Deus, né? A segunda nota... Pode falar. Aquele texto que fala língua de anjos, assim, você crê que Paulo estava fazendo uma suposição, assim, A linguagem de anjos, né? A gente vai tratar nisso quando a gente chegar lá no dom, certo? Mas a minha posição é que ali realmente é uma hipérbole. Só que defende, né, a língua. Isso. Quando vão defender as diferentes categorias de línguas, aí vai dizer que aquilo ali não era uma hipérbole, né? Mas dentro do discurso de Paulo, para mim é uma hipérbole, porque os exemplos que ele está dando ali são de exageros. Mas a gente vai tratar esse texto direitinho, tanto na pregação, né, como aqui, tá bom? Mas a minha posição aqui realmente é uma hipérbole. Eu tenho dificuldade de enxergar como categoria. Não vejo isso de uma forma clara e expressada, não. Aqueles que vão sustentar uma linguagem dos anjos, eles vão recorrer a livros apócrifos para tentar trazer uma base que permita pensar assim. E aí eu acho complicado, né? Usar apócrifos como base é difícil. Não gosto muito disso. Prefiro ter uma leitura mais restrita, mais bíblica mesmo. Sim, a segunda nota pastoral. Não devemos e nem podemos forçar Deus a fazer aquilo que nos apraz. Ou seja, a primeira nota é referente mais a nós sensacionistas, né? Não podemos, por conta da nossa posição, pensar que devemos impedir a Deus ou negar o agir de Deus. Entretanto, por um outro lado, aqueles que são mais carismáticos devem ter o cuidado de não querer forçar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. É por isso que a gente não faz culto pedindo um dom de língua, né? Eu me lembro de um debate que eu vi certa vez, aí um pastor dizia, mas também o irmão não busca. Se o irmão buscasse o dom de línguas, ia ver que era real. Não, a gente não faz isso, porque Deus ele não tem que fazer o que nos apraz. Ele tem que fazer o que apraz a Ele, o que glorifica o nome dEle. E é Ele que vai nos conferir os dons, no fim das contas. Então não faz sentido fazer esse tipo de busca, né? E esse é um cuidado, porque senão a gente acaba confundindo. Como eu disse, né? Esse vídeo que eu falei do cara que fez o avião, a mulher movendo os braços, e o cara botou lá, o agir do Espírito Santo. Poxa, será mesmo que é isso que Deus está querendo fazer naquela igreja? Né? Pela Bíblia, não consigo ver uma referência clara para aquilo. Pode falar, irmão David. Acho que descansar muito isso, né? Deus, ele faz o que ele faz, no meio da igreja, e é Deus que ele também tem um propósito. Isso. Não simplesmente para mostrar que é espiritual, carnal. Exato. Não conhece a edificação da igreja. Pronto, esse é o ponto, né? Lembra que Pedro falou, né? Edificação da igreja. Então, isso, né, derruba muito do que os continuistas acabam querendo trazer como manifestações de Deus, né? O grande problema da igreja pentecostal, inclusive, é que eles usam isso, desafiam categoricamente, e eles julgam as pessoas conforme elas fazem ou não aquilo que eles acreditam. Isso. Se você fala em língua, você é espiritual. Então você é convidado para isso, para aquilo, para pregar, para cantar. Enfim, e se não faz, você é carnal. Então é um problema na sua vida. Então eles usam isso dentro da própria igreja para categorizar as pessoas. Isso é uma realidade triste, né? Porque certos dons virou parâmetro de medição de santidade ou uma casta especial dentro da própria igreja, né? Então aquele que tem esse dom, ele é mais elevado. E aí é equivocado. E infelizmente isso, para mim, seria um dos erros mais graves dos irmãos pentecostais. Que eles tornam tudo um degrau, né? Até mesmo na vida cristã, às vezes tem um degrau. Então, você começa como irmão comum, aí é batizado no Espírito Santo, falando línguas, né? Aí depois se torna um diácono, depois um presbítero, depois um pastor, em alguns casos vai se tornar bispo, depois apóstolos, e aí tem grupos neopentecostais que botou até pai apóstolo, né? Foi um patriarca.
Tem gente que diz nesse nível, né? Porque apóstolo é baixo demais para mim. E aí é um total absurdo, já não é nem pentecostalismo, né? É um erro muito triste, que a gente tem que ter cuidado, que é o Espírito Santo que dá os dons. Nós buscamos alguns dons, o Paulo nos estimula a buscar os melhores dons, podemos pedir a Deus capacitação dele, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer um culto aqui e ficar tentando buscar os dons, certo? Já deu nosso tempo, deixa eu ler a terceira nota pastoral, e aí eu abro para quem alguém quiser fazer mais alguma pergunta, e no final eu oro. O terceiro ponto é: devemos amar, respeitar e dialogar com os irmãos de confissão diferente. Apesar de eu ser um sensacionista, isso não quer dizer que a gente vai tratar com descaso os irmãos pentecostais e carismáticos. Muito pelo contrário. Nosso desafio é amar, é respeitar a posição deles, as opiniões deles. Essa não é a questão central de uma igreja, né? É algo importante para a boa manutenção da saúde de uma igreja, mas não é algo central, então devemos conseguir respeitar e principalmente ser capaz de dialogar. O que eu acho mais triste é que muitas vezes os sensacionistas e os continuistas ficam se degladiando, em vez de amarem a Deus e buscar uma coerência bíblica. E é como eu disse, se tivesse mais diálogo, eu acho que não teria tanto problema assim, porque a gente ia cuidar das nossas definições, né? Pode comentar. Assim, a questão, existem aqueles que são comunistas, né? E eles não estão ali naquela dinâmica do pentecostalismo. Isso. Né? Inclusive falam em línguas. Defendem a ideia, né? Da continuação, mas eles estão ali naquele sapatel teológico ali do pentecostalismo. Mas assim, uma vez que um público se diz sensacionista, né? Ele entende que aquele público que está falando em língua está sendo falso. É isso. Está, de certa forma, ali ludibriando, né? Está, enfim, confeccionando ali, né? Ou fabricando uma coisa que não existe. Então, assim, nesse caso não seria aí a oportunidade também dos sensacionistas realmente serem mais duros contra esse público, porque assim, se o cara de fato é sensacionista, ele tem que aquilo ali é uma mentira, uma farsa, é uma coisa séria, né? Você imagina, você abre uma porta de uma igreja, tem 200 pessoas naquela igreja, aí no momento do culto tem simplesmente 80% das pessoas falando em língua, ou se dizendo falando em língua. Ou seja, então, é um lugar assim, totalmente mentiroso. Sim. Né? É assim. Então, assim, por isso que eu acho que aquele cara lá, o Renato, ele é muito pesado essa maneira, porque ele é muito... Mas, assim, eu acho que ele é coerente com ele. Porque ele diz: olha, se eu vou perguntar e vejo que tem 85 pessoas, 85% das pessoas falando em línguas, para mim eles são perdidos. São perdidas, estão mentindo, estão fazendo. Então, assim, às vezes assim, eu penso que não é o sensacionalista, né? Ele não é tão assim, coração duro ou intransigente, né? Mas a gente mesmo para defender a ideia dele. É diferente de, por exemplo, eu conheço pastores que são continuistas, mas que falam em língua, a ideia dele não fala. Mas assim, o cara que tem uma igreja que 83% das pessoas de todo mundo, rigorosamente estão ali falando em línguas, e você entende para isso, para isso. Como é que a gente deve agir com esse público? É uma ótima pergunta. Deixa só, vai comentar? Aí eu amarro tudo que tu falou. Somente relacionado com aquela pergunta que eu fiz, né? Em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, Paulo diz assim: e antes expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele começa a dizer que ele mostra que Deus é soberano sobre o que dá a cada um.
que operam milagres. Aí tem todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto procuraremos Deus os melhores dons, e eu vos mostrarei também mais excelente. Aí assim, a questão é, o que é necessário naquela época para alguém ser classificado como uma pessoa que tem um dom de curar? É aquela pessoa que tocou curou? A gente vai ver quando eu chegar nessa passagem, viu? Porque eu não vou comentar, mas a gente vai ver cada um dos dons vai ser comentado. Você pode ler no PDF, se já estiver curioso, né? Aí vai ver a definição que o pastor Marcos trouxe, viu? Mas a gente vai ver depois, porque já deu nosso horário, né? A respeito do que o irmão Lázaro falou. Há tempo, eu creio que há tempo e personalidades diferentes que Deus dá. Então, eu louvo a Deus pela vida de irmãos que são mais contundentes, né? Assim como também louvo a Deus de irmãos que são mais calmos. Lembre-se, eu sempre quando eu penso nessas questões, eu gosto de pensar no exemplo de Natã com Davi. Entende? Contou a história ali da ovelha e depois, pois é, você é esse homem que roubou a ovelha do pobre coitado. Então, é preciso sabedoria e um amor real e percebível pelo outro para a gente poder apontar os erros e trazer a boa instrução. Quando a gente é muito combativo, às vezes simplesmente aquele grupo se afasta de nós e não nos ouve mais. E aí quebra a questão do diálogo. Agora, quando você anda com mais cuidado, com mais parcimônia, então as outras pessoas podem acabar lhe acompanhando, lhe observando, vendo o seu amor e o interesse por elas, e aí sim amadurecendo no seu tempo e revendo essa questão, né? O pastor Augusto Nicodemos para mim é um grande exemplo disso. Então ele não deixa de fazer as suas críticas, mas sempre com o devido cuidado, entende? Então eu me sinto mais inclinado dessa perspectiva, embora eu não ache errado se Deus o impulsiona para isso, né? Você tem uma postura mais combativa. É algo que realmente precisa de oração e entender o chamado de Deus ali naquele momento, né? Deus nos dá personalidades. Tem pessoas que são mais combativas, mais aguerridas, por assim dizer. Tem pessoas que são mais tranquilas. O importante é que a gente se permita ser usado por Deus, né? E que a gente se importe com as pessoas realmente, entende? Então, não adianta de nada defender uma verdade, mas defendê-la sem um amor que Deus pede para termos, né? Então, temos que ter esse cuidado e esse ajuste, penso eu, né? Então, é a oração que eu faço por mim, tá bom? Vamos orar, porque já extrapolamos nosso tempo, e aí vamos ter uns 5 minutos, né, de descanso, e logo após a gente começa o nosso culto, tá bom? Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite que se iniciou, pelo retorno do nosso estudo da IBD, e por tratarmos o tema dos dons que o Senhor confere à igreja. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e boa edificação, para usarmos os nossos dons para a glória do Teu nome, para ter paciência com aqueles que pensam diferente de nós, mas para termos também uma postura firme diante da posição que o Senhor nos deu confiança de ter. Nos ajuda a amar uns aos outros e a edificar a Tua igreja. Esse é o nosso pedido. Seja o nosso culto logo após a nossa EBD. É que eu te rogo. No nome de Cristo. Amém.